Olá, queridos, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Hoje nós vamos para o segundo episódio do nosso Quebrando Muros. Por que eu coloquei Quebrando Muros? Porque para ficar um pouquinho diferente o tema, sabe? Mas não tem muita diferença de derrubando muros, de arrancando os muros. É mais um títulozinho para trazer para a gente aprender a lidar, amém? Lembrando a todos que ontem foi o nosso primeiro dia, nós falamos sobre despertar, que o Espírito Santo nos ensinou, nos levou a lugares onde tudo começou. Foi o momento em que a alma ali começou a perceber o muro que construiu antes de Deus derrubar as muralhas do lado de fora. É importante trazer isso aqui para vocês, porque Deus a cada dia Ele está nos ensinando a nos conhecermos mais. Através de cada ministração aqui, vocês estão aprendendo a lidar com vocês mesmos, tá? Então, nós precisamos o que? Aprender durante essas ministrações a derrubar o que tenta levantar por dentro. O que tenta levantar por dentro? Aquilo que não vem de Deus. As resistências, né? Como Raabe, que vivia cercada por muros, mas abriu uma janela para a presença do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre o livro de Jonas. Tá poderoso, hein, gente? Nós vamos aí confrontar, nós vamos aprender aí muitas coisas. E dentro de tudo que nós vamos aprender a confrontar e rasgar. A ideia aqui é encarar o muro de frente e não fugir mais da dor, aprender a enfrentar os gatilhos internos, resistências, negações e encarar o processo de libertação. Sabe por quê? Porque nós aprendemos ontem com Raabe, ter a consciência que desperta. Então, se eu tenho um muro, eu preciso o quê? Aprender a confrontar ele de frente. Porque o povo de Israel, ele não derrubou as muralhas imediatamente. Deus mandou caminhar em volta dela. Ou seja, isso representa enfrentar o processo, ver a dor, encarar os obstáculos sem se desviar. Rasgar aqui, queridos, é um símbolo de ato de romper, sabe? De romper aquela casca emocional, abrir a nossa alma diante de Deus e deixar cair, sabe, as defesas, como quem se desnuda espiritualmente diante dele. E hoje nós vamos falar muito forte dentro do livro, tá? O livro de Jonas. Hoje está forte. Hoje nós vamos falar dentro do livro de Jonas, capítulo 1, versos 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então orou Jonas, capítulo 2, versos 1, ao Senhor, seu Deus, do ventre do peixe, e as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas enrolaram na minha cabeça. Mas eu, com voz de agradecimento, te oferecerei sacrifício, o que voltei e pagarei do Senhor, vem a minha salvação. Voltei, pagarei. Aí, ponto, do Senhor a minha salvação. Perdão aí, tá? Queridos, há momentos na vida, aqui trazendo aqui esse confronto, né? Da coragem de olhar para o gatilho sem esconder e rasgar. Tem horas que a gente precisa enfrentar os medos. E aqui, como foi dito aqui, deixa eu baixar um pouquinho aqui, para deixar mais bacaninho para vocês me ouvirem. Há momentos na vida em que Deus ele não nos impede, ele não nos pede para correr. É isso mesmo. Ele não vai nos pedir para correr, mas para a gente parar. Não para nos
não para nos atrasar, mas para a gente vencer. Sabe, há momentos em que precisamos encarar. Jonas era um homem de Deus, mas estava fugindo de Deus. Ele carregava uma palavra viva, mas dentro dele havia algo morto, o medo do confronto. Ele não fugia apenas de Nínive, que se ali ele entrasse, ele fosse morto. Sim, isso é natural do ser humano. Mas ele fugia do próprio espelho, daquilo que Deus queria tratar dentro dele. E quantas vezes também a gente faz isso? Quantas vezes a gente foge do que Deus nos mostra, disfarçamos com espiritualidade, o que é pura resistência emocional, sabe? A minha mãe dizia assim, que ela falava que a gente era sem vergonha. Gente, no ditado popular sem vergonha, para o nordestino isso é muito natural, tá? Isso não é um linguajar, é como o português chama a moça de rapariga, que é natural, tá, gente? É muito natural isso. Então, eu atendo portuguesas e faço atendimento como terapeuta e também como pastora. Então, há mais de 10 anos, eu cuido de uma pessoa, tá, gente? Não é só uma, são várias. Então, Deus, ele nos dá a amplitude de enxergar os confrontos. Só que a gente vive fugindo, sabe, do nosso próprio espelho, daquilo que Deus ele quer tratar dentro de nós. E quantas vezes a gente não faz isso? Só para repetir aqui, a gente voltar à palavra, amém? A gente disfarça, sabe, a espiritualidade, o que é pura resistência emocional. E Jonas aqui representa a alma que constrói o muro para se proteger de uma missão que dói. Porque Deus, quando ele envia alguém, ele não passa a mão. Ele vai com tudo, ele raspa a ferida, aonde mais dói. Então, a ordem aqui de Deus era clara: levanta-te e vai a Nínive. Mas o coração de Jonas preferiu o porto de Tarsis, porque o porto de Tarsis era o lugar onde as pessoas vão quando não querem mais sentir. Quando a alma ela não quer sentir, ela foge. Quando os sentimentos quer fugir, ele adoece. Quando adoece, Deus envia a tempestade. Por quê? Porque eu preciso reconhecer minhas dores. A tempestade, ela não veio para punir Jonas, entenda aqui, mas para despertar Jonas, porque quem foge do processo, mais cedo ou mais tarde, é engolido por um peixe. O navio balançava, o vento rugia, os marinheiros jogavam fora as cargas, tentando salvar a si mesmos. Assim é o confronto espiritual, porque tudo que é peso desnecessário precisa ir embora, para que a verdade venha à tona. E Jonas, ele começa a perceber que a tempestade era por causa dele. Quantas vezes você já foi tempestade? Quantas vezes você já foi tempestade para você mesmo? É forte, né? Então, por causa de Jonas ali, ele falou o quê? Ele disse: lança-me ao mar. Esse é o momento em que o muro começa a rachar. Ai, Deus está falando aqui hoje. Esse é o momento em que a alma reconhece a dor, que não vem apenas do que lhe fizeram, mas também do que ela mesma tentou esconder. Então, confrontar é isso, é admitir que o mar está agitado e é reflexo do coração agitado. Entenderam bem? Vou repetir novamente. Confrontar é isso, admitir que o mar está agitado é reflexo do coração agitado. Então, Deus, ele não queria destruir Jonas, ele queria curar Jonas, né? Ele queria curar Jonas de Jonas.
Por isso, o fez ser engolido por um peixe. Ali no ventre, um lugar de silêncio, onde não há mais distração, apenas o som da própria consciência ecoando no ventre do peixe. Não há aplausos, não há público, não há máscaras, só existe a voz de Deus e a verdade. Ali Jonas ora. Pela primeira vez, ele não fala como profeta, mas como homem quebrantado, quebrado. Ele diz: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas me enrolaram na minha cabeça. Jonas capítulo 2, versos 5. Gente, esse é o grito da alma, tá? Esse é o grito de quem se vê por dentro. O ventre do peixe é o espelho que revela o que o palco escondeu. Eita Deus, que revelação profunda. Gente, há pessoas que estão dentro de ventres espirituais. Deus revela aqui, tá? Hoje estão isoladas sem voz, sem movimento, não porque Deus rejeitou, mas porque Deus as guardou para tratar no ventre. Deus não castiga, aprenda isso. Deus não castiga ninguém. Ele te ensina a viver com a forma mais dolorosa. Por quê? Porque enquanto você não reconhecer o seu erro, que você é uma pessoa que você precisa parar de ser sem vergonha, como dizia minha mãe, você precisa ter consciência. Deus cura. Deus levanta. Jonas, ele precisava reconhecer a sua fuga. Não era apenas o medo dos ninivitas ali, né? Porque ali era só o sangue de Jesus, aquele povo. Era a resistência à misericórdia de Deus. Ele não suportava ver o outro receber o que ele mesmo achava que não merecia. O ventre foi o cenário do confronto com orgulho, queridos. É aqui onde está o ponto principal, tá? Só há cura quando há rasgo. Só há rasgo quando há confronto. Só há cura quando há rasgo. Só há cura quando há confronto. Só há cura quando há rasgo e só há rasgo quando há confrontos. Jonas poderia orar o tempo inteiro com o navio continuar e mesmo assim, mas foi no ventre do peixe, na escuridão, que ele viu a verdade sobre si. Tem muitas pessoas que dentro do seu coração está tão fechado, está tão escuro, está tão dentro do mundo, que quando ela se conecta a situações que ela mesma pode desprezar a ela mesma, ela começa a entrar em pânico com ela mesma, porque ela não se conhece. O ventre, queridos, aqui do peixe pode parecer o pior lugar, como disse Jonas, mas é o secreto, é o altar, onde o ego morre, onde o arrependimento nasce, porque quando Jonas finalmente diz, do Senhor vem a salvação, em Jonas 2,9, ele não está apenas reconhecendo o poder de Deus, mas rendendo o controle, porque ele entende que fugir é inútil, quando o mar pertence ao Criador. Então, e Deus ouvindo isso, esse clamor de Jonas, ele ordena que o peixe vomite na praia. E isso simboliza o quê? O renascimento espiritual. Quando a alma, ela se rasga, ela renasce, corrigindo. Então, Jonas, ele saiu do ventre, não o mesmo profeta, mas um homem quebrantado, pronto para obedecer. Deus, ele não muda o chamado, ele muda o coração do chamado. Então, no processo do confronto,
Deus não derruba o muro de fora. Ele começa derrubando de dentro. Ele vai raspando as feridas. A muralha de Jonas não era feita de pedra, mas de justificativas. Ah, não, vamos mais tarde. Vamos aceitar Jesus? Ai, não tá na hora. Vamos fazer o seu chamado como missionária, como pastor. Ah, eu não quero, não tá na hora. Aí Jesus volta, você fica aí, depois você fala assim: ai, misericórdia, pastora. Oh, tá vendo, pastora me avisou, mas por que ela não me empurrou? Gente, a salvação individual, graças a Deus. Jonas, ele não era feito de pedra, mas de justificativas. Ele se protegia da dor com teologia, com razões, com fugas. E Deus foi arrancando cada tijolo até que ele ficasse vulnerável. Sabe, a vulnerabilidade é perigosa quando você fica vulnerável às coisas do mal. Porque começa a vir sentimentos de comparação, começa a vir sentimentos que não é para você estar ali amenizando. É para você confrontar. É para você entender que Deus, ele não quer apenas o que fazemos por ele, mas quem somos diante dele. Então, o que o ventre hoje nos ensina na nossa vida é que o ambiente que Deus te colocou hoje pode ser barulhento, mas ele vai cessar. Onde as portas podem até se fecharem, mas onde tudo até parece parado, mas o céu ele está trabalhando dentro de você. Ah, está. Amém? Então, às vezes, as tempestades que você amaldiçoa é o convite para o seu reencontro com a verdade, com as vezes em que o ventre que você teme é o útero da tua transformação. O que parece prisão é, na verdade, a proteção. Então, o confronto, ele dói, mas ele liberta. Quando a alma se rasga, o Espírito entra. Quando o Espírito de Deus, ele entra, ele faz o muro cair. Por quê? Porque aí você fica mais conectada ao céu. Você fica mais direcionada. Quando o muro cai, a missão volta. Você volta a respirar. Jonas saiu do ventre e segue para Nínive. O homem que fugia agora caminha como profeta, que resistia e agora proclama. O coração que se escondia agora se expõe à vontade de Deus. Talvez hoje o Espírito Santo esteja te dizendo aqui: ei, chegou o tempo de parar de correr. Chegou o tempo de parar de olhar o que dói. Chegou o tempo de parar de fugir. Chegou o tempo de rasgar essa camada de orgulho, de autodefesa, de medo, de permitir que o confronto produza a cura essencial, rabasto de canto. Então Deus, ele não quer te humilhar. Ele quer te reconstruir para que isso possa atrair para você o teu propósito, para que possa se cumprir a promessa do Senhor na tua vida. Aleluias, louvado seja Deus. Vocês estão entendendo aqui o mistério? Então, se tudo que Deus faz é perfeito. Deus não quer que seu povo fuja. Deus quer que você tenha a ideia central de caminhar. Mesmo diante de tudo, muitas vezes a gente precisa até silenciar, sabe? Às vezes silenciar tem um peso espiritual profundo. Deus manda, às vezes você não gritar, aí você vai lá e murmura. Deus manda até você silenciar e você vai lá e dá o grito. Então, muitas vezes isso atrai para a tua vida, representa o domínio emocional. Você precisa controlar vozes internas e externas dentro do confronto que você vive. Porque o inimigo, ele quer te fazer falar cedo demais. Por quê? Porque aí você vai começar a reclamar, vai começar a desistir, a murmurar, a comparar. Aí Deus ensina o quê? Que o muro, ele só cai quando a alma aprende a caminhar em volta da dor, sem ser engolida por ela. Eita Deus, que forte! Aprenda a caminhar em volta da sua dor,
sem ser engolida por ela. Olha que forte. Aprenda a caminhar em volta da sua dor sem ser engolido por ela. Meu Deus está me dando muita sabedoria para falar aqui com vocês hoje. Esse é o rasgar. Não é exatamente interno. É o momento em que a alma ela rasga as justificativas. Ela expõe as feridas. E assumir o que está doendo, queridos, sem buscar atalhos, é olhar nos olhos do medo, encarar o passado sem fuga. Tem gente que tem medo do passado. Ah, não gosto do passado. Claro que não, a gente não tem que ficar vivendo no passado. Uma coisa é eu tratar o que eu vivo no passado. Uma coisa é viver no passado, outra coisa é você ir lá e arrancar as feridas que estavam lá. O que era interno. No momento que a alma começa a rasgar, isso não é justificativa, isso é expor, assumir o que você está doendo dentro de você. Então o confronto ele não é guerra contra o outro, mas é contra o próprio muro. O silêncio ele é a arma principal. Quem fala demais perde o discernimento do momento da queda. O processo de rodear é fé, madura é obedecer, mesmo quando nada muda visivelmente. E rasgar aqui é abrir o coração, é permitir que o Espírito Santo entre dentro da sua dor e quebre, sabe? Os mecanismos de defesa. Quebrar os mecanismos de defesa é você reconhecer seus erros. É trabalhar dentro de você aquilo que Deus quer que seja trabalhado. Queridos, ficar em silêncio diante de Deus por alguns minutos é você aprender a respirar e reconhecer o que ainda dói. Sem orar, sem justificar, você acaba não encarando. Aí você fica dando voltas da sua própria alma. E isso não pode. Amém? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu aqui falando com o Senhor sobre tudo isso. Vamos orar neste momento? Entregar e selar essa palavra dentro do nosso coração. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós não fugimos mais, porque nós não queremos mais esconder por trás de justificativa ou da nossa dor, Senhor. Aonde estiver escondida, nós entregamos a Ti. Nós queremos encarar o que o Senhor está nos mostrando. Se é a tempestade, se veio porque há algo dentro de nós que precisa, Senhor, ser visto. Nós nos colocamos diante de Ti como Jonas no ventre quebrado, limitado, mas disposto a ouvir. Rasga em nós, Senhor, a resistência do orgulho, todo medo, nos ensina a obedecer, nos leva a um lugar onde a nossa alma se cala. O Teu Espírito Santo fala. Senhor, que nós possamos criar os muros, não para sentir derrubar, mas para que nós possamos entender a Tua voz, sem fugir de Nínive. Traz, Senhor, a nossa volta à obediência, que o confronto ele não endureça, mas ele nos purifique, nos ensine a não confundir a correção com rejeição, porque o que mais tem a gente confundindo a correção com rejeição. Meu Deus, quantas pessoas estão emocionalmente abaladas, que não entendem o que é ser um amor moldado. Pai, eu declaro que nós aceitamos o processo, nós aceitamos o espelho, nós aceitamos o rasgo, porque nós sabemos que depois do ventre vem a praia, depois da praia vem o cumprimento da promessa, e que toda fuga ela se converta em entrega no dia de hoje. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que tudo que nos paralisa seja aniquilado. Eu deixo aqui, Senhor, o Teu amor que liberte em nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Deus abençoe. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus.